sou convencida de que foi um crime político e que por trás disso tudo existe uma pessoa muito poderosa. Eu acho que para quem não está interessado em ver alguém que represente de verdade os interesses do povo no poder, a Marielle era um perigo. Quando eu soube da notícia, eu estava em casa, tinha acabado de falar com ela um pouco antes, estava preparando o jantar. Pelo tempo que a gente tinha se falado, era para ela tá em casa tipo, uns 20 minutos depois. E aí deu uma meia hora e ela ainda não tinha chegado. E aí eu resolvi ligar. E aí liguei a primeira vez, o telefone dela só chamou. E aí eu imaginei que ela pudesse ter jogado o telefone no fundo da bolsa, porque eu sabia que ela não estava sozinha. E umas 20 ligações depois, entrou a ligação de uma amiga, perguntou se em casa e avisou que tinha uma amiga no portão, que precisava falar. E aí quando eu atendi o telefone, eu já atendi, não é uma amiga que costuma me ligar, eu já atendi o telefone perguntando se tinha acontecido alguma coisa. E aí ela me falou que sim, que tinha acontecido, que eu precisava ir no portão para poder abrir o portão para essa outra amiga. E aí quando eu cheguei no portão, eu já cheguei perguntando: cadê a Marielle? Essa outra amiga me deu notícia. A gente se conheceu, eu tinha... acabava de fazer 18 anos. A gente estava indo para uma viagem de carnaval com umas amigas. E aí a gente estava na porta da igreja, que era o ponto de encontro, lá na Maré. E a Marielle chegou com a Luiara. Aí a gente, já nessa viagem, ficou muito próxima. E durante a viagem foi descobrindo que tinha várias coisas em comum, vários amigos em comum lá da Maré. E a Marielle precisou voltar um pouco antes. E quando eu fui deixar elas na rodoviária, assim, foi choro pra tudo que é lado, parecia que a gente se conhecia, sei lá, 20 anos e ia ficar sem se ver uns 40. E fiquei um tempão chorando, com as pessoas me consolando, e na rodoviária chorava a Marielle de um lado, a Loiara do outro, eu do outro. E as pessoas assim, gente, calma, né? Vocês vão ficar 2 dias sem se ver e daqui a pouco tá todo mundo de volta. Mas foi uma coisa bem estranha, assim. E aí depois disso a gente teve, durante um ano, uma relação de amizade muito intensa, que a gente não identificava que era de outra ordem, que não de amizade. E as pessoas ao redor já perguntavam, a gente se sentia até meio ofendida, quando as pessoas perguntavam se a gente era mais do que amigas. Como nenhuma das duas nunca tinha ficado com mulheres, não tinha tido o histórico de ter sentido atração por outra mulher, era uma descoberta conjunta ali, então... E aí um ano depois, a gente dá assim, o primeiro beijo, uma coisa meio que num susto, e aí começa a construir a relação que não era só de amizade. A gente tinha medo de assumir isso para a família, para os amigos, a gente demorou muito até começar a falar com os amigos mais próximos. Na favela nem pensar em ter gestos de carinho, andando mais próximo e tal. Você andar de mão dada, você percebia olhares, ouvia gracinhas, então isso era difícil. Marielle nunca tinha comentado a respeito de uma certa insegurança, medo, nada. Ela não tinha nenhuma preocupação com a segurança dela, não tinha nenhum histórico de ameaça, nem qualquer tipo de desavença que pudesse ter chegado em casa minimamente preocupada com a própria segurança. Eu não conheci o vereador Marcelo Siciliano pessoalmente, mas sei que os meus amigos, os amigos da minha mulher, frequentavam a minha casa, né? Então eu tinha uma relação de amizade com os amigos dela. Marielle nunca apontou nada de resistência ou de ofensa, nem a ele nem a nenhum outro colega. Eu sou arquiteta, né? Não sou detetive, então não posso afirmar e não há provas concretas que
cheguem a essa conclusão de apontá-lo como culpado disso. O que eu posso fazer é esperar que a resposta correta seja dada, e aí tem uma investigação séria sendo conduzida, foi um crime muito bem executado, por isso a dificuldade de chegar na resposta correta, mas é uma investigação sob sigilo. Eu acho que uma parte dela tem que ser assim mesmo, por acreditar que seja um crime de poder. Tem que ter essa sensibilidade de fazer as coisas da forma adequada, para que a gente não corra risco de colocar um bode expiatório, um laranja qualquer, e chegar a um resultado só para falar, olha aqui, vocês não queriam um resultado? Toma um resultado para vocês. Eu quero saber quem matou, quem mandou matar, quais foram as motivações do crime, e quero essa resposta seja dada com seriedade, quero a resposta correta. Eu sou convencida de que foi um crime político e que por trás disso tudo existe uma pessoa muito poderosa, o que coloca esse crime bárbaro num campo muito perigoso, acho eu, para a democracia que a gente tem hoje já tão fragilizada, né? Porque a gente está num país que pessoas com alto poder aquisitivo, com alto poder político, estão acostumadas a cometer atrocidades e ficarem impunes. A Marielle era uma vereadora em exercício do seu primeiro mandato, só com 1 ano e 3 meses de mandato. A Marielle, eu brincava com ela falando que ela tinha se tornado uma celebridade, porque era impossível você sair para jantar sem ser interrompido. As pessoas queriam falar, as pessoas queriam cumprimentar. Ela era uma expressão de resistência, e a resistência dela estava expressa ali no corpo dela, né? Mulher, negra, lésbica, favelada, que na hora de se pronunciar fazia isso sem nenhum medo, convicta do que estava defendendo. Ela era muito, muito competente tecnicamente e tinha muito carisma. Eu acho que para quem não está interessado em ver alguém que represente de verdade os interesses do povo no poder, a Marielle era um perigo. Eu tive, logo quando soube as notícias, a minha postura foi de recolhimento. Então a imprensa me procurou, em parte, para poder ter depoimento, e eu não queria me colocar, mas por uma questão de não ter condições físicas, emocionais e nada para ficar dando entrevista. Então, depois surgiu, eu nem acompanhei assim as primeiras notícias, e depois vi que o título de viúva tinha sido dado. E acho que isso, de forma para a comunidade LGBT, é representativo, porque é importante. A gente se tinha enquanto companheira por título, né? Porque acho que essa palavra traz muitas outras coisas junto, agregada a ela. Mas o título de viúva dá legitimidade, principalmente dentro desse contexto de sociedade LGBTfóbica que a gente tem. As pessoas estão me colocando num outro lugar, né? Num outro lugar de fala, na verdade. Porque as frentes das câmeras era bastante desconfortável, o microfone eu ainda tremo pra caramba e parece que a mão vai cair, tô sempre nervosa, sempre que eu termino uma fala eu choro pra caramba, fico super emocionada. Mas as pessoas vêm dizendo e recebendo assim, o meu posicionamento com muito carinho, e vêm me abordando na rua para dizer o quanto que eu sou forte, embora eu ache isso meio engraçado, e dizem o quanto que eu transmito esperança. E eu fiquei super comovida com esses depoimentos, porque são muitos, eles chegam pelas redes, chegam nas ruas, o depoimento das pessoas me dizendo que a minha força dá esperança a elas. Eu fiquei muito, muito sensibilizada com isso, porque eu não tinha dimensão disso. Eu estava ali me colocando para cobrar a justiça pelo assassinato da minha companheira, por esse crime, por essa conjuntura que não me tocava só pessoalmente, a respeito da Marielle, mas também me tocava em olhar esse contexto social e falar: a gente perdeu a mão e hoje a gente não disputa mais esquerda-direita, disputa barbárie e democracia. Então era um somatório de forças, de uma paixão ali, de uma coisa que me tocava muito pessoalmente, e uma outra questão que era a respeito da minha militância, a respeito da sociedade que eu quero. E aí isso se fundiu com muita força e com muita violência dentro de mim. Isso me traz uma demanda de responsabilidade, e aí não a Mônica viúva, mas a Mônica militante. E eu me vejo num contexto da vida que eu não tenho
mais motivo para ter medo. Eu não me entendo tendo mais nada para perder. Então, me parece que a luta é o único lugar que eu posso ocupar hoje. É bonito e é importante ver que eu tenho sido uma figura que está representando causas pela qual eu sempre lutei, e acredito que tem que continuar tendo luta para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais igualitária. Então, se daqui a um tempo eu achar que isso é o correto a ser feito, que eu tenho competência para poder fazer, ocupar esse lugar na política, tá ingressando na luta através da política, eu acho que existe a possibilidade.